O sono ficou bagunçado nessa pandemia, né? Sabe o que pode ajudar? Talvez um pouquinho de alemão. Brincadeira, né? Não é um alemão que vai salvar o sono de ninguém, mas um conceito que eu descobri que existe em alemão que é muito interessante. A língua alemã, eu não falo alemão, mas eu sei que ela, assim, ela junta as palavras e junta um monte de coisa ali para fazer conceitos interessantes. E eu descobri que isso acontece com o tempo. Zeit, que parece que é tempo ou época, né? Ou hora, data, alguma coisa assim, né? Zeit tem essa relação com o tempo. Ele é usado em um monte de palavras em alemão e vai compondo as ideias ali, né? Então, Zeitgeist é o espírito de um tempo, né? Como que se pensa naquela época, é o status quo, né? Do pensamento, por exemplo. Tem outra, né? Que é o Zeitful. Eu acho que pronuncia assim também, eu não sei falar, como eu disse, mas o Zeitful é a noção do tempo. É a sensação que nós temos que o tempo passa mais devagar ou mais depressa, enfim, essa noção, essa sensação que a gente tem da passagem do tempo. E tem o Zeitgeber, Zeitgeber que a tradução literal seria o doador do tempo, né? Aquele que dá o tempo, que a gente usa aqui em português como sincronizador. Quer dizer, pode ser temporizador, mas para o sono a gente usa como sincronizador. Zeitgeber, o principal Zeitgeber que tem é o Sol. Nasce o Sol, a gente acorda, o Sol se põe, a gente dorme. Né? Esses sincronizadores são os marcos que a gente tem da passagem aí do tempo e que vão mostrando para nós que é hora de acordar, que é hora de dormir, hora de relaxar e etc. A claridade, então, ela é o Zeitgeber natural, vamos dizer assim, porque é o que sempre houve, sempre regulou aí animais, os vespertinos e os noturnos, por exemplo, né, os notívagos, mas o ser humano desvirtuou um pouco isso quando desenvolveu a luz elétrica. E aí acabou de vez quando desenvolveu as telas dos smartphones e dos celulares. A gente já falou bastante sobre isso aqui, como isso desincroniza o nosso tempo, o nosso relógio biológico. Além desses Zeitgeber, né, naturais, como a própria temperatura, oscilação da temperatura, oscilação da luminosidade, existem os sincronizadores sociais, né, que é aquilo de a hora de acordar, tem que ir para a escola, tem que voltar do trabalho, tem que pôr as crianças para dormir, tem que jantar, enfim. Também tem marcos sociais que vão ajudando a gente a sincronizar o nosso dia a dia, o nosso sono. E na pandemia, puf, se explodiram, né? Se esvaíram, assim, se desfez um pouco essa marcação se desfez um pouco essa marcação mais clara que a gente tem para a nossa sincronia do sono. Então a gente já acorda meio que trabalhando, a gente não tem hora para começar, não tem hora para terminar, mistura o trabalho com as outras coisas, e não só o trabalho, como várias outras atividades, e isso logicamente foi perturbando aí um pouco o nosso ritmo de vida e o nosso ritmo de sono. Às vezes eu costumo dizer que a pandemia parece um pouco um grande domingo à tarde, né? Essa quarentena, porque você tem coisa para fazer, mas você não tem que fazer ali na hora muitas vezes, mas fica aquela sombra de que você podia descansar, mas não pode descansar, não dá para descansar, mas poderia, enfim, fica essa coisa meio perdida e um dos motivos é a perda desses sincronizadores. Por isso que eu falei no começo do vídeo que podia faltar um pouquinho de alemão, né? Talvez o alemão pudesse ajudar. Esse alemão, o Zeitgeber, a gente colocar sincronizadores para nós da hora de começar o trabalho, da hora de fazer a pausa, da hora de terminar de vez, na hora de dormir. A gente reforçar isso, mesmo que de maneira artificial, agora que nós estamos sozinhos, isolados muitas vezes, pode ajudar. Porque o próprio ritmo de trabalho, ele é influenciado pelos outros, né? A gente sempre dá aquela olhada de lado, assim, para ver se já está na hora de largar a caneta, se o pessoal já está indo embora, ou quando começa a desacelerar, porque está chegando o almoço, começa todo mundo aí no mesmo ritmo, né? A gente é influenciado, assim. E agora, em casa, muitas vezes no home office, na quarentena, você não tem para onde olhar, né? Você não tem como se parametrizar pelo comportamento do outro.
falta também essa interação social, esses sinalizadores sociais, não só para o nosso ritmo de sono e vigília, mas também para o nosso ritmo de vida, nosso ritmo de trabalho. Então é importante a gente lembrar mais uma vez como podem nos fazer falta esses marcadores, tanto sociais do sono como do nosso ritmo de vida, e como a gente deve tentar substituí-los ou criar novos marcadores para não deixar nosso cérebro tão solto assim. Porque se a gente fica muito solto no tempo, a gente fica com essa sensação de um grande domingo à tarde, quando a gente não sabe bem se é hora de descansar, se não é hora de descansar, se já tem que se preocupar com a segunda, ou se ainda tem que curtir o resto do sábado, enfim, dá uma certa melancolia muitas vezes, e a quarentena pode ter um pouco desse sabor de domingo à tarde por falta desses sincronizadores. Então, vamos pensar neles? Me diz aí nos comentários quais são os que você tem usado, e se você não vinha usando e começar a usar, coloca aí a sua experiência, escreve para nós, para a gente dividir, para a gente trocar essa ideia aí, um ajudar o outro e a gente seguir em frente atravessando essa quarentena e atravessando essa pandemia, porque nunca é demais lembrar que essa pandemia vai passar.